Olá pessoal, vamos de mais notícias do Vasco, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Nos últimos dias, foi revelado que a Crefisa fez um empréstimo de 80 milhões de reais ao Vasco para ajudar na recuperação judicial do clube. No acordo, a empresa ficou com 10% das ações da SAF como garantia, caso o valor não seja pago. A Crefisa também ganhou o direito de influenciar uma possível venda da SAF até o meio de 2026. Os detalhes aparecem no processo de recuperação judicial do Vasco. Houve uma disputa entre instituições financeiras para definir quem faria o empréstimo e o nome da Crefisa foi confirmado por uma fonte do clube. Depois da aprovação do plano de recuperação judicial, o Vasco deu mais um passo importante nas negociações que podem mudar o rumo da sua SAF. O clube iniciou conversas avançadas com a ACEP para definir o valor necessário que permita a entrada de um novo investidor, e a Crefisa aparece como principal interessada no negócio. A empresa tem a Leila Pereira, do Palmeiras, como presidente. Segundo informações do jornalista Flávio Dias e do perfil Atenção Vascaínos, as partes discutem valores para viabilizar a saída da ACEP e a chegada de um novo parceiro financeiro. Essa movimentação faz parte da reestruturação do Vasco, que ganhou novo fôlego após o avanço do processo judicial e o início da recuperação econômica. A ACEP, que possui parte das ações da SAF desde sua criação, pode deixar o projeto em breve. Caso isso ocorra, o clube abrirá espaço para um investidor com maior capacidade de investimento e afinado com a nova fase administrativa do Vasco, marcada por mais estabilidade e busca por credibilidade no mercado. Nos bastidores, a Crefisa vem mantendo conversas com o Vasco para possíveis novos negócios. A empresa demonstrou interesse não só em se envolver na SAF, mas também em colocar seu nome em São Januário, assumindo os naming rights do estádio. A proposta combina investimento financeiro e fortalecimento de marca, o que pode marcar o início de uma nova fase na relação entre as partes. O clube, por sua vez, vê na negociação uma oportunidade de atrair recursos e dar mais visibilidade ao projeto de reestruturação. Com as contas sendo organizadas e a gestão mais estável, o Vasco busca parceiros sólidos que contribuam para o crescimento dentro e fora de campo, e a Crefisa surge como uma forte candidata nesse cenário. Com os jogos do futebol brasileiro paralisados em razão da data FIFA, o Vasco volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Fortaleza na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 28ª rodada do Brasileirão Betano. O Cruz Maltino, que perdeu apenas uma das últimas 5 rodadas, aparece na 11ª posição do Brasileirão Betano, com 33 pontos, mantendo uma distância de 8 pontos para o Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Nos últimos 5 jogos, o Cruz Maltino venceu 3, empatou 1 e foi derrotado em outro. Uma das principais razões para esses triunfos foi o ataque, que marcou 10 gols nesse recorte e assumiu a liderança do ranking de finalizações cara a cara com o goleiro, segundo o levantamento realizado pelo GE. A estatística considera os chutes em que o jogador se encontra frente a frente com o goleiro, sem a presença de um defensor para bloquear o arremate. Nesses lances, a expectativa de gol costuma ser bem mais alta. No Brasileirão Betano, o Vasco soma 59 finalizações nessas condições, convertendo 20 delas em gols, com um aproveitamento de 34%, o terceiro melhor entre os clubes da Série A, ficando atrás apenas de Flamengo e Cruzeiro. Os números confirmam a evolução ofensiva do Vasco, principalmente após a chegada de Fernando Diniz. No segundo turno, o time de São Januário tem o melhor ataque do campeonato, com 20 gols marcados, além da quarta melhor campanha, somando 14 pontos atrás apenas de Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Como era esperado, o argentino Pablo Vegetti é o jogador que mais aparece em situações claras de gol. O centroavante contabiliza 17 finalizações cara a cara com o goleiro, marcando 7 gols nessas ocasiões. Entretanto, o argentino vive um momento de queda de rendimento. Suas últimas 5 chances claras foram desperdiçadas, todas para fora. O último gol com bola rolando aconteceu diante do Mirassol em 2 de agosto. Já são 7 jogos sem marcar, sua maior sequência sem gols com a camisa vascaína. Uma das grandes promessas do Vasco, Luiz Gustavo, foi negociado pelo Gigante da Colina em agosto deste ano. Titular do Cruz Maltino, em algumas oportunidades nesta temporada, o zagueiro foi vendido ao Bahia por 32 milhões de reais, dividindo a opinião da torcida. Sem espaço com Fernando Diniz, o CRVG optou por negociar o jovem defensor na última janela de transferências. A saída do cria da base abriu caminho para as chegadas de Robert Renan e Carlos Cuesta, que assumiram a titularidade na equipe. Contratado pelo Bahia para reforçar o sistema defensivo, Luiz Gustavo ainda não fez sua estreia no Esquadrão de Aço.
Com 6 partidas acumuladas no banco de reservas, o ex-zagueiro Cruz Maltino segue sem receber oportunidades com Rogério Ceni. Disputando 13 jogos pelo Vasco da Gama em 2025, ele não entra em campo desde o dia 24 de maio. Alternando entre altos e baixos com a camisa do time carioca, o jovem defensor permanece buscando conquistar seu espaço no novo clube. Faltando apenas 12 rodadas para o fim do Brasileirão Betano, Luiz Gustavo ainda pode fazer sua estreia pelo Bahia neste ano. No entanto, a expectativa é de que o zagueiro tenha mais oportunidades na próxima temporada, especialmente durante o estadual, no início de 2026. Em entrevista recente no Bahia, Rogério Ceni foi questionado sobre a utilização de Luiz Gustavo. Com sinceridade, o experiente treinador afirmou que, no momento, o ex-jogador do Vasco ainda está atrás de seus concorrentes na briga pela titularidade. O Luiz Gustavo veio como uma contratação de jogador jovem, como é o perfil do grupo. Eu não tenho muito conhecimento do Luiz jogando, acho que ele pode evoluir, crescer. Eu vejo o Mingo e o Rezende à frente, mas nada impede que ele possa jogar com a gente as partidas que faltam até o final do ano, declarou. Vegetti não vive a sua melhor fase com a camisa do Vasco e, por conta disso, se tornou alvo de críticas por parte da torcida. Sem marcar há 7 jogos, o argentino vem passando pelo seu maior jejum de gols desde que chegou ao clube. O ex-lateral Ramon Mota analisou o momento e o desempenho apresentado pelo camisa 99, onde destacou a importância que o profissional tem para a equipe, mas apontou que neste momento deve iniciar os jogos no banco. Ramon ainda apontou que a importância de Vegetti em campo vai além dos gols, destacando a sua liderança e o comprometimento, mas reconheceu que o estilo de jogo atual, sob o comando de Fernando Diniz, exige outras características do profissional. Primeiramente, eu acho que esse movimento de que o Vegetti não serve mais, para mim, não existe. O Vegetti foi, é e vai continuar sendo importante para o elenco do Vasco. A liderança que ele tem dentro do vestiário, poucos têm ou pode ser o único que tenha dentro daquele vestiário. Porém, o momento dele não é boa. Isso é normal, todo atleta passa por essas fases, por essa gangorra de fases boas e ruins. Mas o jogo em si, que o Diniz já implementou no elenco, um jogo mais de mais associação, de mais ataque ao espaço, de velocidade, e não é característica dele entregar esse tipo de jogo. Ramon ainda apontou que, diante das peças que Fernando Diniz tem à disposição e o estilo de jogo adotado, o camisa 99 vem perdendo cada vez mais espaço. Eu acho que hoje sim, depois da janela de verão europeu do meio do ano, o Vasco conseguiu boas peças e pode ter o Ryan sendo esse falso 9 ali. Ele tem potência, altura para conseguir fazer gols de cabeça, como fez um antes do último jogo agora e quase fez o segundo de cabeça no início do segundo tempo contra o Vitória. É um jogador que ataca espaço, tem um jogo elaborado associado com os pés, finaliza muito bem, é potente, veloz e pode entregar o Vasco hoje mais do que o Vegetti entrega. Então, sem se desfazer do Vegetti, que pode te entregar uma estratégia diferente, eu acho sim que ele tem que ir para o banco. De olho na próxima temporada, o Vasco de Fernando Diniz já monitora o mercado da bola em busca de reforços. Enquanto o time segue em ascensão no Campeonato Brasileiro, a diretoria permanece atenta a oportunidades estratégicas para fortalecer o elenco. Entre especulações e novos alvos, o Gigante da Colina tem como prioridade reforçar o setor ofensivo. Apesar da janela de transferências estar fechada no momento, a tendência é que o clube carioca busque a contratação de um atacante entre o fim de 2025 e o início de 2026. De acordo com informações do portal Vascaíno Net, Luciano do São Paulo foi oferecido ao Vasco. Em baixa no tricolor do Morumbi nesta temporada, o atacante desperta interesse da comissão técnica e da diretoria cruzmaltina. Apesar das especulações, o clube paulista não tem intenção de liberar o camisa 10, que tem contrato até dezembro de 2026. Importante para o soberano nos últimos anos, o meia-atacante atravessa um momento difícil e vem sendo alvo de críticas da torcida. Vale destacar que Luciano já trabalhou com Fernando Diniz no São Paulo, registrando bons números sob o comando do treinador. A experiência prévia e o bom relacionamento entre os dois podem facilitar uma eventual negociação no futuro. O Vasco da Gama volta a entrar em campo nesta próxima quarta-feira contra o Fortaleza. Atuando na Arena Castelão, o Cruz Maltino entra em campo em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Para o compromisso fora de casa, Fernando Diniz não poderá contar com Puma Rodrigues e Paulo Henrique, convocados para suas respectivas seleções durante a data FIFA. A boa notícia fica por conta de Cuesta e Thiago Mendes, que devem estar à disposição. E você, torcedor, o que acha da situação de Luciano? Deixe sua opinião nos comentários.